Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos na quarta e última parte do nosso tema Bíblia, Palavra de Deus. Os 27 livros que compõem a Nova Aliança, o Novo Pacto, são os 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. São biografias de Jesus, que apresentam os fatos relacionados a ele, ao seu ministério e aos seus ensinos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos, porque contêm uma grande quantidade de histórias em comum, na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras. Portanto, são narrativas muito parecidas. Cada um dos 4 evangelhos apresentam perspectivas distintas e foi destinado a um determinado povo, levando em conta o conhecimento que cada povo tinha de Deus e de Jesus. O evangelho segundo Mateus foi escrito aos judeus, com o propósito de apresentar Jesus como o rei, o Messias, o enviado de Deus. Por isso, os escritos iniciam relatando a genealogia de Jesus desde Abraão, para provar que ele era de fato descendente de Davi e herdeiro natural ao trono. O Evangelho segundo Marcos pula os primeiros 30 anos de vida de Jesus e foca em seu ministério, que provavelmente durou um pouco mais de 3 anos. Seus escritos foram direcionados para os romanos convertidos ao cristianismo, apresentando Jesus como servo. O Evangelho segundo Lucas começa com os seus relatos na infância de Jesus. O livro foi escrito para os gentios, com o propósito de apresentar Cristo como o Filho do Homem, o Salvador. O Evangelho segundo João, apesar de dar ênfase ao ministério de Jesus, ele inicia abordando sobre o papel de Jesus na criação do universo para defender a sua divindade. Dessa forma, o livro foi escrito para a igreja, com o propósito de mostrar Jesus como o Filho de Deus. O Novo Testamento tem um livro histórico, o de Atos dos Apóstolos, que é um relato do início da Igreja de Jesus na Terra nas primeiras décadas, também conhecida como Igreja Primitiva. O autor desse livro foi Lucas. Ele apresentou fatos importantes do início da Igreja, acompanhando o trabalho de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Paulo foi um religioso e fariseu que perseguiu a Igreja antes de sua conversão a Cristo Jesus, e se tornou um dos mais influentes dos apóstolos. Escreveu 3 epístolas e foi considerado o apóstolo dos gentios. As cartas dele normalmente tratam de questões doutrinárias, com textos sobre os fundamentos e a ética cristã, muitas vezes corrigindo distorções que já surgiam naquela época. Entre os assuntos que Paulo abordou estão a relação da graça e fé em Cristo com a lei do Antigo Testamento, o perigo da idolatria e da imoralidade, a ameaça de filosofias humanas, a importância da ressurreição de Jesus, os princípios que servem como base da comunhão entre os homens e Deus e entre os servos do Altíssimo. Em suas epístolas, Paulo também tratava das questões práticas, como relacionamentos familiares e profissionais, a conduta do cristão em relação ao governo e, especialmente, o comportamento correto da igreja. Ele falou da organização das igrejas locais, do louvor a Deus, de como arrecadar e utilizar os recursos financeiros e da importância de sempre agir conforme a palavra revelada pelo Senhor nas Escrituras. Todos esses ensinamentos são valiosos para a doutrina da igreja atual. Os destinatários foram as igrejas situadas na Europa e Ásia Menor, com 9 diferentes mensagens eclesiásticas, para Roma, 2 para a igreja de Coríntios, para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e 2 mensagens para os Tessalonicenses. Ele também enviou 2 cartas pastorais para Timóteo e uma de cunho pessoal para Filemon. Na sequência, há a carta dirigida aos Hebreus, uma rica afirmação sobre a superioridade de Jesus e de sua revelação aos homens. O escritor de Hebreus é indefinido, apesar de muitos creditarem ao apóstolo Paulo. Há ainda mais 7 livros, denominados Epístolas Gerais, que foram escritas por outros apóstolos e discípulos de Jesus, a saber, uma por Tiago, filho de José e Maria, irmão de Jesus, 2 pelo apóstolo Pedro, 3 epístolas pelo apóstolo João e uma por Judas, não Iscariotes,
mas conforme as próprias Escrituras, também irmão de Jesus. Por último, o livro de Apocalipse, o livro profético e último da Bíblia, escrito pelo apóstolo João no final de sua vida e no fim do século I. Ele foi o mesmo que escreveu os evangelhos segundo João e as 3 cartas. Foi um dos 3 apóstolos mais ligados a Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. Apocalipse não é um livro fácil de se compreender, mas de grande importância, que relata o final dos tempos, a segunda vinda de Jesus, o julgamento de todas as nações, a salvação dos justos e a condenação dos pecadores. Meus amados, assim nós encerramos o nosso tema, a Bíblia, Palavra de Deus. Amanhã, permitindo Deus, daremos início ao livro de Mateus. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.